Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesta hora eu estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus por todo o cuidado, por toda a bondade, por todo o amor que Ele tem para conosco, né? Esse Deus maravilhoso que fez e faz e fará tudo para nos salvar. Esse é o objetivo do céu, né? Hoje nós vamos fazer mais uma palestra sobre a carta de Apocalipse, mais uma das cartas, né? A penúltima, que é a carta de Filadélfia. E vamos fazer uma oração para até começar. Querido Pai, muito obrigado por esse momento, pela vida, saúde e todas as bênçãos recebidas de Ti. Agora que vou falar da Tua palavra, que o Espírito Santo pode coloque a palavra na minha boca para que eu fale para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome dele que eu peço e agradeço. Amém. Então, diz aqui a palavra de Deus na carta de Filadélfia o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Então a cada carta que nós lemos, né, Jesus manda escrever uma determinada coisa diferente, né? E o que ele mandou escrever? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí, né? O Senhor Jesus mostrando o seu poder. Ele tem a chave de Davi. Então nós vemos aí a palavra-chave, né? Quer dizer que abre, né? Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E lá no Mateus, nos Evangelhos, ele diz para Pedro. Sobre a chave também, ele fala, né? Então tem muitos homens aí querendo se cumprir essa profecia na vida deles. Querendo dizer que eles têm a chave do céu. Usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. E aí, se você for olhar, a chave de Davi é uma chave de sequência, né? Aqueles que acompanharam a história do povo judeu. Então, somente o Senhor Jesus abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Ela mandou escrever essa Filadélfia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não devemos confiar em ninguém. O ser humano quer dizer confiar no sentido de salvação, né? A salvação nossa só deve ser confiada ao Senhor Jesus. Ele tem o poder, né? E diz mais aqui: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa mais linda, né? Então o Senhor Jesus está dizendo aqui: olha, pessoal de Filadélfia, claro que Filadélfia não é só, a mensagem não era só para a cidade de Filadélfia, né, irmãos? Ela abrange todos os lugares, que a palavra de Deus ela é universal, né? Se eu conheço as obras de vocês. Então, meus irmãos, não vamos cair nessa ilusão de que Deus não está vendo nossas obras, não. Ele conhece nós todos. Conhece o que faz, o que nós faz, o que nós deixamos de fazer, o nosso pensamento, nossos desejos, nossas vontades. Ele conhece tudo. E aí, agora, eu pergunto para você, qual é a sua vontade na sua vida? É ir para o céu? Porque eu pretendo, né? Minha vontade principal é de ir para o céu. E como é que nós vamos chegar no céu? Jesus Cristo é a única porta. É a única entrada. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar como meu salvador pessoal, confessar os meus pecados, né? Para que ele possa nos purificar, né? Porque a própria palavra de Deus diz que ele nos purifica de toda iniquidade. Iniquidade é pecado, né? Transgressão da lei. Então ele está dando esse conselho aqui para Filadélfia,
mas que é de importância muito boa para nós. Importância vital que está em jogo a nossa vida, a nossa salvação. Ele conhece as nossas obras, ele conhece o seu trabalho. Aí a pergunta é essa: será que eu, com as minhas obras, meu trabalho, estou servindo realmente a Deus? Estou mesmo entrando pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele também é a porta de entrada. Sem a porta ninguém entra em lugar nenhum, não é verdade? Então, nós temos que tomar muito cuidado, estudar a palavra de Deus e ver o que é que ela diz, para que possamos segui-lo de acordo com o que ela diz e pelo poder do Espírito Santo, né? Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal, nós continuamos sendo pecador. Mas a direção da nossa vida é outra, porque o Espírito Santo vai nos dirigir, nos orientar em rumos diferentes, rumos melhores, né? Para a nossa vida física e a salvação em Jesus Cristo. Então, tome cuidado, vamos tomar cuidado com o que nós fazemos. Não faça nada para escondido, para pensando que Deus não está vendo. Seja sincero para com Ele. Ó Senhor Deus, eu estou aqui, eu sou pecador, eu peco, mas peça perdão todo dia, porque nós pecamos todo dia. Pecador é assim. Ah, mas não, o pessoal está dizendo, não tem ninguém perfeito aqui. Não tem. Mas se Deus deu uma condição para nós viver, é porque Ele tem força para nos dar, para nós viver aquela condição que Ele deu para nós. Ninguém vai chegar ao céu por seus méritos próprios, nunca já vai acontecer isso, mas pecadores como somos, quando nós aceitamos o mérito de Cristo, aí o Espírito Santo nos conduz de uma maneira maravilhosa e mais leve, né? Nossa vida fica uma vida mais tranquila, mais calma. Realmente, é a maior maravilha que tem nesse mundo aqui, é nós experimentar essa transformação que o Espírito Santo faz na vida da gente quando nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Se você ainda não aceitou, aceite para você ver, você experimentar esse alívio das coisas mundanas, uma vida mais calma, mais tranquila, né? Aí diz mais aqui ainda, meus irmãos. Verso 9. Então aqui no verso 8, o que é que acontece? No verso 8, ele dá um elogio, né? Ele elogia a igreja, por quê? Porque ele conhece as obras, diz aqui mais, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode abrir, fechar, e que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, tá vendo? O elogio que Jesus faz aqui a Filadélfia, ao período, é que ele guardou a palavra de Deus, né? Não negou o nome de Deus, o nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Eu vejo aí, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas elogiando líderes religiosos, líderes que têm uma boa oratória, prega, emociona as pessoas. E aí ele segue aquele líder ali com toda a alegria, porque diz que o cara esse é aquele. Tudo ilusão, meu filho. Tudo ilusão. O que tem que nós temos que seguir mesmo e ter prazer é o Senhor Jesus. Aí você me pergunta, e como é que eu sigo? A palavra, pela palavra. Porque os líderes por aí usam a palavra, mas usam da maneira que eles interpretam. Não é da maneira correta, né? Então, muitos estão dizendo que seguem Jesus, estão negando o seu nome. Então nós temos que tomar muito cuidado, estudar a palavra, orar muito, para que o Senhor Jesus, quando vier, nos ache habilitados, preparados pelo poder do Espírito Santo para ir com Ele para o céu. Esse é o objetivo, né? Diz mais aqui. Eis que farei que alguns dos que que são da sinagoga de Satanás,
desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas são mentirosos. Não tem, aliás, judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, tem muitos aí, né, que são da sinagoga de Satanás e se diz que são judeus. Aqui, judeus quer dizer cristãos, né? Pessoas que seguem a Cristo, mas que mentem. Olha aí, por isso que eu digo sempre a vocês, irmãos, não acreditem em todos que falam da palavra de Deus, porque o próprio Jesus está dizendo aqui, eles dizem que são judeus, são cristãos, mas mentem e faz parte da sinagoga de Satanás. E a gente, se não tiver o Espírito Santo, não tiver a iluminação pela palavra, a gente vai ser enganado. Por isso, eu, com o meu humilde conhecimento que tenho, estou aqui passando para vocês o que está na palavra. Vocês estão vendo aí que eu estou estudando a palavra de Deus e passando as informações para vocês, que o próprio Senhor Jesus passou a João e ele escreveu para nós. Cuidado com essas pessoas que se dizem judeus, mas mentem e são da sinagoga de Satanás. Né? Então é muito cuidado, não vamos nos iludir com certas palestras bonitas, conversas mirabolantes, como eu vejo passar nas redes sociais, muitos pregadores que carregam multidões, né? Hoje infelizmente, nós estamos vendo no mundo religioso grandes reuniões, né? Com grandes líderes, e as pessoas se seguem o que os líderes dizem. Aí quando outra pessoa chega com a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus está diferente do que o líder fala, as pessoas não gostam. Acham ruim. E o líder virou idolatria, virou ídolo, né? Então, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Vou ler novamente, né? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Então, o que é que a palavra diz aqui? Cuidado. Esse que se diz cristão aí mente muito, que eu já vi muito nas redes sociais, meus irmãos. Cada um líder religioso dizendo cada mentira que o Senhor revelou, e contando as experiências que aconteceu na vida, que a gente vê que aquilo é uma mentira, não é verdade aquilo que aconteceu. Ele inventou. Tem muitos aí que inventam assim um testemunho, ele chama de testemunho, que Deus fez aquele milagre, que Deus falou com ele, que não sei o que, ou com ela, para fazer isso, para quando vai acontecer aquilo. Tudo isso é ilusão, meus irmãos. O que Deus tem de revelado para nós está na Bíblia. Temos que acompanhar o que está na Bíblia. Ah, mas Deus não pode revelar? Não pode. No dia que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Só que a revelação que Deus der, ela tem que estar de acordo com a palavra da Bíblia. Se não estiver, não é uma revelação original, né? E o que nós estamos vendo aí é muitos desses. Dizendo que é cristão, como diz aqui, dizendo que é judeu, né? Mas que mentem. E aí Deus disse que um dia vai fazer ele se prostrar diante da verdade. E você, tendo a verdade, você vai ser uma pessoa dessa. E através de você, Deus vai fazer com que os mentirosos se prostrem diante da verdade, né? E aqui diz mais. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para
experimentar os que habitam na terra. Então o Senhor Jesus aqui está dizendo que Ele vai nos guardar da hora da provação que vai vir sobre a terra. Vai ser um período muito forte, né? Vai ser um confronto muito grande entre a verdade e o erro. E aqueles que se apegar à verdade, Ele vai guardar, proteger, para que ele não se perca, né? Por quê? Porque ele acreditou e aceitou a verdade. É simplesmente isso, meus irmãos. Vamos parar de estar aceitando, acreditando e aceitando mentira de pessoas que não tem nada com a palavra de Deus, só usa ela para ganhar dinheiro, para se exibir, para ganhar poder, ter autoridade, mandar nas pessoas. Porque hoje em dia o que mais a gente está vendo é os líderes querendo mandar na sua vida. O que você tem que fazer, deixar de fazer, o que você tem que comer, deixar de comer, você tem que vestir, deixar de vestir. Por que isso? Porque muitos andam fazendo as coisas erradas e os líderes usam a palavra de Deus não para transformar a pessoa pelo poder da palavra, mas para seguir o que ele manda, as ordens deles. Aí é onde muitos estão no erro, né? Aqui, vamos ler novamente. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus vai mandar um momento na terra, né? Uma condição, como diz aqui, vou de guardar da palavra da perseverança, da provação. Deus vai mandar, meus irmãos e amigos e irmãs, uma provação muito grande sobre a terra. Aqui está dizendo a palavra de Deus, né? Na hora da provação. E o que é que vai acontecer? Essa hora dessa aprovação vai ser um momento de muita angústia. O ser humano vai ser muito angustiado porque vai existir uma luta de duas forças, a do bem e a do mal, querendo puxar você para um lado. Então vai ser um momento de muita angústia para você decidir. Mas tem um detalhe, que aqui a palavra diz, se você continuar firme pela palavra de Deus, Ele vai te guardar. Olha que coisa. Vai te proteger da mentira, da força do mal que vem sobre nós. Porque nós não temos condições de vencer a força do mal. Ela é muito superior à nossa, né? Só com o Senhor Jesus seremos vitoriosos. E Ele está dizendo, ó, se você guardar a minha palavra, como ela na hora da angústia, eu vou lhe guardar, eu vou lhe proteger, para que você mantenha firme a sua decisão na verdade que você aceitou em Jesus Cristo. É uma coisa uma promessa muito linda, né? Uma das melhores promessas que o Senhor Jesus deu para nós, seu povo. Guarda a minha palavra, porque na hora da angústia eu vou te proteger. Eu vou te sustentar, para que você não caia na cilada do mal, do erro, né? Então é uma promessa muito maravilhosa. Aí diz aqui mais: venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí a promessa do Senhor Jesus é essa: eu venho, viu, sem demora. Embora muitos por aí dizem que Jesus já demora de vir, mas Jesus não está demorando de vir. Deus, Ele tem o tempo dele. Então o que é que diz a Bíblia? Vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho no tempo certo, para morrer na cruz por nós, para salvar a humanidade. Então não se iluda com esses mentirosos por aí que andam marcando data de vida de Jesus, ou dizendo que ele não vem,
Estou dizendo que ele demora. Esqueça isso. Se apegue a Jesus e a palavra, porque a sua salvação está garantida em Jesus Cristo. Para que se preocupar? A demora é nós que sentimos. Para Deus não tem demora. Ele tem o tempo certo. Nós é que sentimos a demora dentro de nós, né? Então, meus irmãos, uma coisa que eu gostaria que pedir que você fizesse. Ore muito para que Deus tire as suas dúvidas, porque nós pecadores temos muitas dúvidas, né? E precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Porque geralmente a força do mal, ela vem com mensagens parecidas com a verdade para confundir a nossa mente. Então nós precisamos estar pegado à verdade. Venha sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa linda. A coroa da justiça, a coroa da vitória, está em Jesus Cristo. Ele vai nos dar e diz, olha, eu estou com a coroa guardada lá para tudo, no céu. Agora, fica atento para que ninguém tome a tua coroa. Porque se você deixar de acreditar e praticar a verdade, alguém chega e vai praticar e tomar o seu lugar. E você não vai querer, né, irmão e irmã, que alguém tome o seu lugar do céu. Eu não quero. O meu lugar lá eu quero que esteja garantido, né? Então devemos tomar cuidado, viu? Diz mais aqui. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna do santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Então ele vai gravar o nome da gente, diz mais, deixa eu tornar a repetir. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário de Deus. O que é isso quer dizer? Coluna da verdade. Você vai ser uma coluna que não se abala. Vem as forças do mal com as imitações da verdade, mas você não vai aceitar porque você tem sua convicção em Jesus Cristo. Você não tem dúvida da sua salvação em Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, fazer coluna, botar o nome do meu Deus sobre você, porque aí as pessoas vão olhar e dizer assim, esse é cristão. É o novo nome que você vai ter, né? E diz mais, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. Tudo vai ser novo na gente, porque Jesus vai fazer tudo novo. Agora o que nós precisamos é estar firme na verdade, né? Diz mais aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. O que é que o Espírito diz? O Espírito diz o que está escrito na palavra. Quando você aceita da maneira que ela é. Não é importante isso aí? Então devemos tomar muito cuidado para que a gente não venha estar se apegando à mentira, achando que estava na verdade. E segundo a palavra de Deus, tem muitas pessoas desse jeito. Com a palavra de Deus na mão, mas acreditando na mentira que os homens dizem e deixa a verdade de lado. Vamos tomar cuidado, viu, meus irmãos? E aqui eu gostaria de ler um comentário para você, para nós, né? De um comentarista muito inspirado por Deus, que ele fez um comentário sobre essa igreja, que diz assim, a palavra Filadélfio significa amor fraternal. Olha que lindo, né? Foi um período em que o amor fraternal de Deus foi bem expandido da época, né? Por quê? Vou ler aqui, os irmãos vão entender. A cidade de Filadélfia, a cidade foi fundada em 150 a.C. A intenção de seu fundador era torná-la centro da civilização grega e romana. Greca, aliás, só greca, né? Asiática. Greco-asiática. E um meio de espalhar a língua e os costumes
gregos nas partes ocidentais da Lídia e da Frígia. Por isso, alguns a chamam de cidade missionária. Então, o fundador da cidade teve o objetivo de quê? De expandir o conhecimento da linguagem grega, né? Da linguagem grega asiática na região, na cidade de Filadélfia, né? Esse era o objetivo do fundador. E muitos chamavam, né, a cidade missionária, porque muitas pessoas iam para lá pegar a linguagem, o crescimento de conhecimentos, né, da cultura local, e aí a linguagem se tornava-se uma pregação missionária da palavra de Deus. Aí diz aqui mais: a igreja de Filadélfia representa um período que vai de 1798, fim dos 2.300 anos, dos 1.200 anos da supremacia papal, está em Apocalipse 12, 6 e 13, 5, até 1844, fim do período profético das 2.300 tardes e manhã, Daniel 8,14. Este foi um período de notável atividade na obra das missões cristãs, na distribuição da Bíblia. Então esse foi um período, né, nós sabemos aí, eu já falei acho, nas outras cartas, nas outras palestras, que a supremacia papal ela terminou em 1798 com a prisão do Papa, que eles proibiu a Bíblia. Só tinha eles a Bíblia guardada. Só conhecia as Bíblias, a palavra de Deus, aqueles que estudavam nos mosteiros deles, nos colégios, que conhecia a Bíblia. Por isso que muitos homens, quando conheceram a Bíblia, largaram a crença, né? E aqui diz que esse foi um período em que começou a distribuição da Bíblia, abrir o Evangelho para todas as nações. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804 e a Americana em 1816. Mas foi também um momento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica e do retorno e do breve retorno de Cristo. Então, as pessoas começaram a estudar a Bíblia. Foi logo fundada duas sociedades bíblicas, né? Uma na Inglaterra e outra nos Estados Unidos. E começou a palavra de Deus se expandir em toda a Europa naquele tempo, e no mundo todo, né? E muitas pessoas se interessaram pela breve volta de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você e para mim. Qual é o seu principal interesse na sua vida? Não é ir para o céu? O meu é. E por que nós ficamos tão pegados com as coisas materiais? Por que nós amamos tanto as coisas materiais ao ponto de sermos religiosos, irmos para a igreja, dar dízimo, oferta e amar as coisas materiais e deixar as coisas espirituais de lado? Você já imaginou isso aí, irmãos? Que nós muitas vezes deixamos os interesses do céu pelos interesses da terra, que vai acabar. E aqui a gente está dando a alerta, né? Porque a breve volta de Jesus está vindo. Se Jesus não vier agora, e eu chegar a falecer, a morrer, não tem problema. Quando ele chegar, quando ele voltar, ele vai ressuscitar cada um dos seus filhos. Então o que eu tenho que fazer é acreditar e aceitar, né? Ele diz mais aqui: o cumprimento dos sinais dados por Jesus em Mateus 24, 29, o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue. Isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Indicava a proximidade do fim. Assim, o fim do século XVIII
testemunhou a inauguração de um dos mais poderosos reavivamentos para a evangelização do mundo. Então ali foi onde abriu o maior reavivamento para a evangelização do mundo, para que o evangelho do reino fosse pregado a toda a criatura, como está sendo aí. Abriu e está hoje, até hoje, né? Nós temos sociedades bíblicas em vários países, a Bíblia sendo preparada em várias línguas, e o evangelho está sendo pregado. De uma maneira ou de outra está sendo pregado. As Bíblias estão aí, porque, meus irmãos, no dia que Cristo voltar, ninguém vai ter a desculpa de dizer que eu não conhecia a palavra. Ninguém vai ter essa desculpa, porque está aí. Jesus abriu essa porta que ninguém fecha, né? E ele só vai fechar, quando ele fechar, ninguém abre mais. E aí tem muitos líderes religiosos aí dizendo que Deus vai dar oportunidade, que quando Jesus voltar ainda vai ter um período de carência para as pessoas se arrepender. Tudo isso é mentira, meus irmãos. Quando Jesus voltar, acabou. Fechou a porta e ninguém abre. Agora tem muitas pessoas aí usadas pelo inimigo, falando essas coisas. Eu vejo até uma mensagem que tem aí que diz que depois que Jesus voltar vai ter 7 anos de carência para as pessoas se arrependerem. Onde é que está escrito isso? Isso não existe. Aí os homens, líderes religiosos, não têm o que fazer, o que falar da palavra de Deus, ficam lá inventando essas mentiras. Arrebatamento secreto, que não existe na Bíblia, 7 anos de carência, não sei o quê. Outros falam do purgatório, depois que a pessoa morre, vai para o purgatório apurar pecado. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Tudo isso é mentira e engano, meus irmãos. Cuidado. Breve Jesus voltará. Ele vem para buscar você. Jesus não vem para aqui passear. Os seres humanos saem para gastar dinheiro passeando. Jesus vem buscar o seu escolhido. E o meu objetivo aqui é me preparar e ajudar você a preparar para esse grande encontro na luz do céu, né? Então, o período de Filadélfia culminou com um grande movimento do segundo advento do século XIX. A cristandade chegou a uma profunda convicção de que a volta de Cristo estava próxima. Este reavivamento culminou numa grande decepção, como vimos lá quando estudamos Apocalipse 10. Você veja que esse período, meus irmãos, de reavivamento espiritual, quando a Bíblia foi proclamada, aberta para todo mundo estudar, ele teve um avivamento tão grande que muitos estudiosos achavam que Cristo estava voltando, né? O que isso culminou em um grande desapontamento, que foi aquele do Guilherme Mira com o seu povo, em 1844. E o reavivamento estava certo. É um reavivamento para a volta de Jesus, para ir para o céu. Só que houve um engano, porque a profecia dizia que nessa período o santuário seria purificado, não que Cristo voltasse à terra. Depois muita gente se desapontou, foi embora, foi viver a sua vida, mas Guilherme Miller e o seu grupo fiel continuaram firmes. Até quando descobriram a doutrina do santuário, e descobriram que a Bíblia diz lá em Hebreu que Cristo passou do lugar santo do santíssimo lá no céu. Essa era a profecia, que Cristo ia purificar o santuário, e eles interpretaram como se fosse a volta de Jesus à terra. Mas eu quero lhe dizer que a volta de Jesus à terra, ela é incondicional. Você crê ou não crê, você aceita ou não aceita a palavra de Deus, ela vai acontecer. Aí a decisão é sua. A palavra está aí escrita para você estudar. Não acredite só no que eu digo. O que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra e a história e a profecia, né? Mas creia na palavra de Deus. Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Você vai ser bem sucedido e vai ter uma vida muito mais feliz. Amém? Eu quero agradecer a você que está nos ajudando, assistindo. Pedir que você se inscreva no canal para que a palavra de Deus se expanda, né? Espalhe para muitas outras pessoas. E que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral.
e que a sua comunhão com Deus nunca falhe. Busque todo dia, todos os momentos, para que você possa ser fortalecido em Jesus Cristo. Amém? E quero terminar a minha frase com a minha palestra com aquela frase que eu sempre digo, né? No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser a mesma, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai dirigir a sua vida para o bem. Você vai ser uma pessoa totalmente transformada e você vai sentir a alegria e o prazer de ser um servo de Cristo e se preparar para em breve nós estarmos preparados juntos para subir aos céus e viver a eternidade com Ele. Amém? E fiquem com Deus.